Dia, povo abençoado de Deus. Vamos para mais um devocional nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de João. Vamos para o texto, verso 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Então, Jesus ele aparece para os seus discípulos ali mais uma vez na praia. Os discípulos estavam desanimados porque depois de 3 anos e meio andando com Jesus, Jesus é crucificado, morre. E a decepção, ela tinha tomado conta dos seus discípulos. E quando você olha para o texto, você vê que lá atrás, Jesus tinha chamado eles estavam pescando, Jesus tinha chamado eles para segui-lo, para serem pescadores de homens. Mas quando Jesus é morto, quando Jesus encerra o ministério terreno, os discípulos, eles olham para trás e voltam para a atividade que eles tinham antes. E quantas vezes aqueles que seguem Jesus ou seguiam Jesus olharam para trás ou estão olhando para trás com vontade de voltar para trás de onde saíram, de onde Jesus os tinha tirado. A provocação para tentar fazer a gente voltar para trás é grande. Mas o que justifica sermos discípulos do Senhor é permanecer na presença dele. Nós não podemos deixar de seguir o Senhor. Quando eles veem alguém na praia e alguém que pergunta, se eles pegaram alguma coisa, e eles eram pescadores profissionais e não tinham pegado nada, Jesus fala, olha, lança a rede do outro lado aí. Vocês vão pegar. E a surpresa é que a rede quase se rompia de tanto peixe. O cérebro nosso tem a facilidade de fazer a conexão dos fatos, então automaticamente João conecta aquela situação com aquela que aconteceu lá no início do ministério, quando eles também não tinham pego nada
e Jesus mandou jogar a rede e eles encheram ambos os barcos de tanto peixe. E ele deduz, ele diz, é o Senhor. Mas ainda fica aquela situação no coração, será que é, será que não é? Ninguém tinha coragem de perguntar, o texto vai dizer para nós. Mas Jesus chama, pede para eles alguns daqueles peixes que eles tinham pescado, assa ali na brasa, e ele parte o pão, e ele parte os peixes, e ele dá para os seus discípulos comerem novamente. Na sequência do texto, nós vamos ver amanhã que Jesus vai ter um diálogo com eles, vai restaurá-los e vai devolver a eles o ministério. E é isso que Jesus sempre faz. Jesus não joga ninguém fora. Jesus, ele sempre espera que nós possamos voltar para ele. Ele está sempre de braços abertos nos esperando. Medite nisso nesse dia. Mesmo que você esteja desanimado, você esteja pensando em desistir, Jesus nunca desiste. Jesus está sempre te esperando. Tenha um dia abençoado e amanhã a gente conclui o Evangelho de João. Eu não quero finalizar ele hoje porque amanhã eu tenho um testemunho para contar para vocês. O que aconteceu comigo no Evangelho de João. Nesse finalzinho aqui, nos últimos versículos. Deus te abençoe e tenha um dia cheio do Espírito Santo.